Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesse Conectados com a Palavra, o seu devocional de hoje. Dignidade no viver, ou seja, um viver digno. Colossenses 1, versículo 10, o apóstolo Paulo escrevendo essa carta diz assim nesse versículo: Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Que objetivo maravilhoso Paulo tem para o povo em Colossos. Dignidade no viver. O que pode significar isso? Aqui nos leva a pensar no que Paulo está dizendo nesse texto, nesse versículo, né? O que significa esse viver digno que ele fala e que ele tanto está desejando que os colossenses vivam dessa maneira, vivam dessa forma no seu dia a dia. Ora, o mundo de hoje é um mundo até um tanto quanto difícil de se viver nele. Não é nada fácil, digamos assim, viver de acordo que agrade a Deus, por causa de tantas e tantas coisas que este mundo nos oferece e nos mostra. Sem dúvida alguma, nós temos dificuldades nesse aspecto. Os colossenses estão sendo estimulados por Paulo a dizer não ao que o mundo diz e observar aquilo que a palavra de Deus nos diz. Frutificando, diz ele, por todo o Império Romano, havia as imagens, havia a fertilidade que eram, digamos assim, relacionada a essas imagens, e a fidelidade ao imperador era exigida, era, digamos assim, uma coisa que não podia se deixar de fazer, de prestar homenagens a ele, porque ele era tido como Deus, como se Deus fosse. Aliás, nem mesmo reconheciam Jesus Cristo como Senhor. E quando os cristãos chamavam Jesus como Senhor, isso significava perseguição. Eles eram então perseguidos por causa dessa, digamos assim, deixando César de lado. César era o grande Deus, o imperador romano. Portanto, ele fala aqui dessa necessidade de um viver digno, que diz respeito a temer a Deus, a levar as questões de Deus a sério. O mundo que nos cerca, ele diz assim, pode ser até que Deus, por meio de Cristo, tenha colocado tudo o que está ao nosso dispor em ordem, mas prestar culto a Ele, isso diz respeito à igreja. O mundo no qual o cristão vive, nele ele deve se submeter aos ditames desse mundo. Mas o que Paulo está dizendo aqui não é assim que deve ser. Mesmo no mundo no qual nós vivemos, nós precisamos de um viver digno daquilo que Cristo espera de nós, aquilo que Deus espera de nós, porque deste mundo nós nada esperamos. De Deus nós temos a vida eterna. Portanto, viver digno neste mundo, de forma digna, faz parte do nosso propósito e faz parte daquilo que Deus espera de nós. Que nós possamos, portanto, observar o que Paulo diz nesse texto. Eu leio outra vez, versículo 10 do capítulo 1 aos Colossenses. Assim, oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida, isso é o que nós desejamos fazer. E nós temos que fazer um esforço para que esse viver digno, que agrada a Deus, realmente se torne realidade em nosso viver. Que Deus nos abençoe. Podemos orar juntos? Senhor nosso Deus, temos diante de nós um grande desafio que Tu colocas, ó Deus, através da Tua palavra. Agora pedimos a Deus que nos dê forças e condições para que nós possamos
viver de uma forma digna, que te agrade, assim como tu esperas que nós o façamos. Oramos em nome de Jesus. Amém.